E aí galera, tudo certo com vocês? Sou Vanderlei Fornari e sejam bem-vindos ao canal Master HQ. Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se no canal, que você vai acompanhar fantásticas histórias de HQs, assim como conhecer sagas passadas e do presente. Neste vídeo vamos acompanhar o Bárbaro Cimério em uma aventura diferente. De alguma forma ele veio para a nossa era, e agora além de enfrentar os desafios que o aguardam, ele precisa fazer isso em um mundo totalmente desconhecido. Então, vamos para a história. Ao longe vemos um homem um tanto quanto peculiar. Ele é Conan. Como ele está em nossa era, não sabemos. Provavelmente obra do mago Kulan Gay, que o enviou aqui, e ele vai procurar até encontrá-lo. O que é real é ele andando sob o sol escaldante, com fome e sem dinheiro. Ele sente falta de regiões que lhe é familiar. Porém, ele sendo um ladrão, um conquistador, um bárbaro selvagem, não importa onde esteja, quais os inimigos e locais que tentam matá-lo. Ele sempre se sobressai, porque acima de tudo Conan é um sobrevivente. E ele sabe que não importa o mundo ou o lugar, o que ele sabe é como saquear uma cidade. As ruas possuem sons e imagens estranhas a ele, mas ele já caminhou por lugares estranhos antes. As pessoas ficam reparando e comentando sobre ele, até porque não é normal um homem de quase 2 metros de altura semi-nu entre as pessoas. Por mais estranho que a cidade seja para ele, as coisas em comum com outras cidades que ele conhece estão ali, como antros de carne e música, todos ainda ficam tolos depois de beber, vagões mercantes ainda transportam coisas valiosas. Sua fome agora é ainda maior e ele precisa saciar ela antes de buscar pelo mago, e isso requer dinheiro. Seguir vagões de ferro a pé é complicado, mas Conan não foi feito para trabalhos fáceis. Ele percebe que os guardas estão focados em defender a carga, então provavelmente o que tem ali é valioso. Com a experiência de centenas de saques, Conan se aproxima e nocauteia o primeiro guarda com a sutileza de um felino. Porém, mesmo assim, ele é percebido pelo outro guarda, e ele não sabe por que são tolos para se arriscar pelo tesouro de outra pessoa. Mas aí ele lembra que também já foi guarda de caravanas algumas vezes, e por isso decide poupar a vida do guarda. Outros vêm em seu auxílio, e acham que Conan é um daqueles super vilões. Tentam acertá-lo com armas atordoantes, mas o bárbaro é rápido e acostumado à batalha, e com sua espada corta a arma e desfere uma cotovelada, e deixa o guarda desacordado. Enquanto isso, seu companheiro acerta Conan pelas costas. Ele cai e se debate como uma fera selvagem. O guarda fala que ele é um idiota se acha que poderia abrir o cofre do caminhão, e nesse momento sua arma começa a falhar. Uma jovem aparece e diz que desativou as câmeras e os outros equipamentos, e que vai abrir o cofre também. O guarda fica sem entender o que está acontecendo. A garota diz a Conan que não sabe porque ele está ali quase sem roupa, mas que agora está livre. Ele agradece e acerta o segurança colocando ele para dormir. Então ela oferece dividir o dinheiro meio a meio com Conan. Conan tenta acompanhar os dedos rápidos da garota. E o guarda tinha razão, se dependesse do bárbaro para abrir o cofre, ele jamais conseguiria, pois essa tecnologia deixaria ele confuso. Mas o destino conspirou para que ele não estivesse só nessa tarefa. E a moça revela a ele que não sabia como iria abordar os guardas. Então Conan fala a ela que é uma ladra muito habilidosa. Ela responde que é ladra, artista, dançarina, ela se vira, e que seu nome é Nila. Então ela entrega um maço de dinheiro a ele, que olha estranho para aquelas folhas de papel, e pergunta onde está o ouro, uma vez que ele não tem a menor ideia o que é dinheiro em papel. Ela responde que esse é o dinheiro e perguntou de onde que ele é. Ele responde que muito longe dali. Ela fala que isso está na cara. Então ela fala que ele deve ser um ladrão honesto e pergunta se ele quer um trabalho, mas não podem falar ali, pois a polícia está chegando, e se ele não quiser levar bala, ela sugere que a siga. Ele sabe que vai ficar preso nesse mundo por algum tempo, então é melhor aprender o máximo que puder. Então ele aceita ir com ela. Pouco tempo depois, eles chegam ao apartamento de Nila. Ela fala que não é grande coisa, mas é seu lar. Também fala que não vai poder ficar muito tempo mais ali. Apesar das câmeras não terem filmado nada, os guardas vão lembrar deles. Ele fala que não sabe como uma ladra tão franzina como ela consegue sobreviver nessa cidade. Ela pergunta se isso tem algum problema, e joga uma cerveja para ele. Ele bebe a lata inteira e diz que não vê problema algum. Inclusive, isso prova que ela tem determinação e astúcia, e que por isso vale a pena ouvi-la. Ela agradece pela confiança, ele fala que não agradece ele ainda, e sim, fala o que vale a pena ouvir, pois ele está caçando um mago e isso demanda dinheiro, e ela havia prometido isso a ele, e era melhor não ter mentido. Ela se enfurece e diz que é ladra e não mentirosa, pois até os ladrões precisam haver respeito. Conan amassa outra lata e diz que isso é tagarelice de filósofos, e que ela fale de tesouros. Então ela conta o plano a ele, que vão invadir um hotel e roubar um homem muito mau, Imus Champions, o campeão. Ele roubou e matou um amigo dela, e agora ela quer pegar de volta. Conan diz que histórias tristes e vingança não vão deixá-lo rico. Ela então fala que salvou Conan horas atrás e que ele devia isso a ela.
Ou ele é um homem que não honra suas dívidas? Ele fica encarando-a. Conan se vira e diz que ela sabe distorcer a mente dos homens, mas não vai manipular a sua. Então Nila fala que se ele soubesse que nesse local que eles vão roubar existe uma coleção particular de esmeraldas, ela pergunta se isso muda a opinião dele. Então Conan fala que sim, e quer saber mais detalhes. Em frente ao hotel que mais parece uma torre de um mago malfeitor, Conan diz que aquilo não é apenas um lugar, pois até as pedras fedem magia ali. Mas Nila diz que ele não deve acreditar nos rumores, e que é só um hotel, e diz que a suíte do Imus fica no 6º andar. É onde eles vão. Ela fala que vai subir primeiro, e depois jogar uma corda. Mas antes de terminar a falar, Conan começa a escalar, e ao som da voz da garota fica distante. E apesar do formato da torre, ele segura em concreto sólido. Escalar atrás de tesouros é uma atividade comum para ele. A garota segue ele e diz que queria fazer isso discretamente, mas ele salta para dentro do prédio e nocauteia 2 seguranças. Nila comenta que talvez, quando esses homens acordarem no hospital, eles revejam sobre a ideia de trabalhar para um verme como campeão. Eles chegam até a porta do apartamento, então a garota fala que ele não adianta querer arrombar, pois a porta é feita de uma liga chamada Vibranium e que com poucos segundos ela consegue abrir. E realmente ela consegue. Eles seguem em frente e encontram mais seguranças. Nila tenta recuar, mas Conan salta com a espada sobre eles. Ela só pede que não os mate, pois são apenas seguranças. Então ele derruba todos e fala que não vale mesmo o esforço. Os dois saem correndo e Nila fala que, segundo suas fontes, o quarto está à frente. Eles entram, mas tudo está revirado. Alguém esteve ali. O cofre também está aberto e vazio. Então uma voz fala a eles que eles tiveram má sorte. E a figura da gata negra aparece. Ela fala que geralmente é isso que acontece com quem cruza seu caminho. Conan vê aquela mulher atraente segurando o que lhe foi prometido, e sabe que deveria ter seguido sua intuição quando teve um mau pressentimento vendo a torre, e a sorte se transformou em azar. Em outro lugar, Champion diz a alguém que o plano deu certo. O sujeito na escuridão pede se seus seguranças foram convincentes. Ele responde que, como não sabiam de nada, lutavam com tudo o que tinham e foram derrotados pelo bárbaro, e que somente um percalço atrapalhou o plano, que é o fato da gata negra ter aparecido e roubado o anel antes do Conan pegar, mas que ele já está resolvendo essa situação. Então a figura aparece e trata-se do demônio Mephisto. Ele diz que Conan irá libertá-lo. Agora sabemos que Conan estar nesse mundo e ser levado para roubar as joias era armado, mas o desfecho dessa história ainda é um mistério, que veremos no próximo vídeo. Então, se ficou até agora, deixe seu like, comente se gostou dessa aventura e até a próxima!